Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar da estrutura de dados lista, tá? Eu começo aqui declarando uma lista com elementos do tipo string, tá? Então eu chamei essa lista de linguagens e estou declarando uma lista com vários strings, que dão como uma linguagem de programação. E veja que a sintaxe para declarar uma lista é utilizar os colchetes, certo? Então eu vou executar essa linha aqui. Todos os elementos são separados por vírgula. E aqui eu vou mostrar as opções, as operações que nós podemos fazer com as listas. Então, a primeira função aqui, a função count, ela conta a quantidade de vezes que determinado elemento aparece na lista. Então eu estou pedindo aqui, conte quantas vezes a palavra Java, né, o elemento Java aparece na lista linguagens. Então ele apareceu duas vezes, né, uma, duas. Então é uma forma rápida de encontrar os elementos, contar os elementos até para checar se tem elementos duplicados. A outra função muito útil, função len, que pega o tamanho, o comprimento da lista. Quantos elementos tem nessa lista? Essa função len ela é muito útil, porque você vai usar ela mais para frente nas estruturas de repetição. Tá? Então eu vou pegar aqui o comprimento da lista. Então a lista linguagens tem 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a contagem ela não começa do zero, não são índices, são quantidade mesmo, né? Os índices, sim, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? São 6 elementos. Tá? Outra função, index, ela retorna o índice de determinado elemento na lista. Então, muitas vezes, nós vamos fazer operações com lista percorrendo por elementos e não por índice, como a gente faz com vetores, por exemplo. Mas, em algumas situações, você pode precisar do índice do elemento. Tá? Bom, você encontrou o elemento, qual é a posição dele na lista? Então, você consegue obter com a função index, que retorna aí a posição do elemento Swift, que retornou o índice 4. Vamos conferir aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, lembrando, começa no 0 os índices. Tá? A função reverse retorna a lista em ordem reversa. Tá? Então, inverte a lista, né? Veja que Python era o primeiro da lista, ele foi para o final. Python era o primeiro, ele foi para o final. Então, imprimiu, gerou a lista em ordem reversa. Tá? O sort ordena os elementos da lista, tá? Em ordem ascendente, né? Normalmente, sem parâmetro aqui no sort, ele coloca em ordem ascendente, então da menor letra para maior, mas se eu colocar aqui um reverse igual a true, ele vai gerar ao contrário. Ele vai começar do último para o primeiro, ó, com a letra S primeiro e a letra C, tá? Então tem essas duas opções. O método append, ele adiciona elementos no final da lista. Então, uma vez que você declarou aquela lista linguagens, né, você pode colocar mais elementos nela posteriormente usando o método append, que também é muito útil em laços de repetição. Tá? Essa função você vai ver com muita frequência nos seus códigos em Python. Então, sempre colocando mais elementos numa lista. Tá? Um append, eu vou colocar um elemento chamado rub no final da lista linguagens e vou imprimir a lista de linguagens. Se eu executar essa célula novamente, o rub vai entrar de novo e vai entrar mais uma vez. Então você pode fazer esse teste aí, executa essa célula várias vezes, a cada vez que você executar, vai executar o append na lista e ela vai aumentando repetidamente. Então uma lista pode ter elementos repetidos, vai ficar várias vezes rub aqui no final da lista, ok? O comando del remove um elemento da lista. Então aqui eu estou pegando a lista de linguagens e estou especificando qual elemento, qual posição que eu quero remover. Eu estou removendo o último elemento, o índice -1. Então nós vamos ver ali mais para frente o slice de lista, né, como que a gente navega aí por elementos, né, que é uma forma bem rápida e prática de fazer um fatiamento da lista. O -1 indica o último elemento. Tá? Então o último elemento aqui é o rub, então vamos remover ele e vamos exibir para ver se saiu. Tá? Realmente
o elemento rub não está mais na lista. E o 0 é o primeiro, né? Então eu vou tirar quem é o 0, é o Swift, saiu o Swift e ficou o Python, certo? Aqui nós vamos declarar uma nova lista, agora aplicando funções matemáticas. Então vocês verem que a lista números é uma lista de elementos numéricos. Tá? Notem que não tem aspas entre eles aqui. Se eu colocar aspas, eles se tornam texto, aí essas funções aqui matemáticas não vão se aplicar a ele. E aqui eu estou colocando, né, o Python traz muitas funções prontas para a gente poder usar assim, de maneira bem rápida. Então, por exemplo, a função max, min, né, pega o maior elemento, o menor elemento, soma todos os elementos da lista. Olha que facilidade, sem ter que percorrer toda a lista, simplesmente fazer o sum, ele pega todos os elementos da lista e já te retorna a soma. E com isso você consegue calcular uma média facilmente, né? O que seria a média? A soma, né, de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Tá? Então veja que é muito prático, né? O Python traz essas funções de alto nível para a gente usar com muita praticidade, né, nessas estruturas de dados. Tá? Então aqui está o exemplo da execução delas. Tá? Nesse outro trecho aqui, nessa célula, eu estou declarando aqui duas listas, mas nesse momento estou usando só a lista 1, que são uma lista de números. Então o que eu estou fazendo? Estou multiplicando uma lista. Então quando você multiplica uma lista, na verdade você está concatenando ela várias vezes. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a lista 1 e multiplicando por 2. Então você poderia pensar a priori, eu estou pegando cada elemento e multiplicando por 2. Então 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Não, não é isso que está acontecendo. Eu estou pegando a lista inteira e estou multiplicando por 2, ou seja, eu estou pegando ela e colocando ela aqui de novo. Se eu multiplicasse por 3, eu estaria triplicando ela. Então vamos ver a execução que vocês vão entender melhor. Então veja que a lista 1, ela tem o elemento 1 até 6. Ó, 1, 2, 3 até 6. Como eu multipliquei ela, ele colocou outra novamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso daqui também é muito útil, né, na parte de Deep Learning. Então vocês vão ver isso com muita frequência, tá? Essa multiplicação de elementos de lista por uma quantidade, para você poder montar uma lista de zeros, por exemplo, que é bem útil nessas aplicações, tá? Aqui eu estou somando as listas, né? Então eu estou somando a lista 1 e a lista 2, na verdade eu estou concatenando, eu não estou somando 8 com 1, 9 com 2, 10 com 3, eu estou juntando elas numa única lista. Então veja que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a lista 1, do 8 ao 12 é a lista 2. Então concatenei elas aqui. O operador in, aqui ele checa se um elemento está na lista, então aqui eu estou perguntando, elemento 8 está na lista 1? Elemento 8 está na lista 2? E aí eu estou usando o print só para mostrar o resultado, que vai retornar um booleano, um true ou false. Então o 8 ele não está na lista 1. A lista 1 tem os elementos de 1 a 6, então deu false. Mas o 8 está na lista 2, então deu true. Então é uma forma rápida de você checar aí usando o operador in, né, dentro de uma estrutura if, por exemplo. Tá? Bom, agora nós vamos ver como percorrer elementos, né? Percorrer a lista, acessar cada um dos elementos, né? Porque nós não acessamos eles individualmente, normalmente. Nós usamos aqui uma repetição, né? Para poder passar por todos eles. Então existem várias maneiras, eu coloquei aqui pelo menos 3 formas de você fazer a mesma operação. A primeira delas, que é uma das mais comuns aqui, é usando a estrutura for, usando diretamente os elementos da lista. Então a lista linguagens, tem aquelas linguagens que nós definimos, eu estou falando para cada elemento E dentro da lista linguagens, imprima ele. Então eu vou executar. Veja que a cada repetição o elemento E, a variável E, foi atribuída um dos elementos da lista, que foi Python, JavaScript, Java, Java e C++. Tá? Então eu dei o print aqui para vocês visualizarem na tela, mas você poderia fazer qualquer operação, você poderia pegar qualquer um desses valores e fazer alguma função com ele, certo? Então essa é a forma mais compacta de visualizar cada um dos elementos da lista.
A segunda forma é acessar por índice. Então esse seria um for mais tradicional, mais semelhante às linguagens de programação, onde você acessa os elementos de uma lista usando o índice, né, como você faria em Java, em C++, em C#, por exemplo. Tá? Então para fazer isso daqui com o Python, você vai fazer o for, só que aí você vai percorrer um range, né, um intervalo. Um intervalo de quantos elementos? Do tamanho da linguagem, da lista linguagem. Então, quantos elementos tem na lista linguagens? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser um i, o i vai variar de 0 até 4, certo? Que são os índices, que são o range de 5. Então, nós vamos pegar cada posição, 0, 1, 2, 3, 4, e aqui eu vou exibir o índice, usando a variável i, e qual é o elemento naquela posição. Linguagens, nome da minha lista, qual é a posição? Índice i, certo? Então esse é o método mais tradicional que a gente usa, tem outras linguagens. Não é o método mais utilizado em Python, porque nessa forma aqui acaba sendo muito mais simples, né? Você vai fazer a mesma coisa, tá? Mas é uma outra alternativa. Então eu vou executar, ó, tá vendo? Passou por todos os índices 0, 1, 2, 3 e 4, que o range gerou essa lista de números para a gente, e aqui eu acessei cada um, o índice, a linguagens na posição 0, na posição 1, 2, 3 e 4. Tá? Então essa é uma forma de acessar por índice. A outra forma que a gente pode acessar é usando o enumerate, né? O enumerate ele gera uma sequência de índices para uma lista que na verdade não tem índices, né? Então aqui eu estou usando uma sequência, a lista de linguagens, e aí eu quero pegar o elemento e a posição que ele ocupa naquela lista. Então veja que quando eu uso o enumerate, nós temos que usar uma variável para receber a posição e uma variável para receber o elemento em questão. Tá? Então veja que eu não estou acessando a lista de linguagens por índice, eu estou usando o elemento diretamente, não estou usando linguagens entre colchetes, o índice, como eu fiz aqui. Eu até poderia fazer isso, mas não faz sentido nesse caso, porque eu já estou tendo acesso direto ao elemento, mas eu também, nesse caso, além de acessar o elemento, eu também quero o índice que ele ocupa na lista. Então por isso que eu usei o enumerate, para facilitar, para gerar essa lista de índices para mim. E eu chamei de i aqui, poderia ter colocado qualquer nome. Então veja que o resultado é semelhante ao de cima, tá? Mas quem me gerou a lista de índices foi a função enumerate. Então essa forma aqui é a forma mais comum de se usar uma lista quando você precisa do índice dele. Tá? E quando você não precisa do índice, simplesmente o elemento, você usa dessa forma aqui. Então essas são as formas mais comuns que você encontra nos códigos aí, nos livros e na internet, certo? E aqui nós vamos ver essa parte final, a compreensão de listas. Então isso aqui é um recurso muito interessante do Python, muito útil mesmo, tá? Que não é comum em outras linguagens e no princípio às vezes pode parecer até um pouco estranho, tá? Mas eu garanto para vocês que conforme vocês forem utilizando e tentando fazer exercícios usando essa forma de repetição, você vai se acostumando e vai vendo como que ela é bem simples e útil, tá? Bom, vamos começar com um exemplo simples aqui. Essa lista 1 tem 4 elementos numéricos, então o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova lista chamada L², que vai receber uma compressão de lista. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, usando um for para navegar entre cada um dos elementos da minha lista 1, e para cada elemento eu elevo ele ao quadrado. Então veja que para cada elemento da lista 1 eu elevo ao quadrado. E o resultado disso vai ser uma nova lista, porque vai ser para cada elemento. E essa nova lista vai se chamar L². Então olha que interessante, uma forma bem compacta de fazer esse for em uma única linha, né? Você poderia fazer essa mesma função aqui usando um for desse jeito aqui, por exemplo, tranquilamente, tá? Mas aqui é uma forma compacta. Então eu vou executar, vocês vão ver ó, que gerou uma nova lista com cada um dos elementos elevado ao quadrado, tá? Com uma simples linha aqui, ó. Aqui uma outra utilização,
Aqui eu quero pegar essa lista X e filtrar os elementos que é maior ou igual a 3. Então, de novo, eu tenho que visitar cada um dos elementos. Eu vou para cada elemento de X, para cada elemento X na lista L1, eu vou retornar ele se ele for maior ou igual a 3. Olha que interessante. Então aqui eu estou combinando numa única linha um for e um if. Então vamos ler de novo essa instrução. Para cada elemento x dentro da lista L1, retorne o elemento x se o x for maior ou igual a 3. É a condição que eu coloquei aqui. Tá? Então vamos executar. Então veja que essa ali, que é a lista L maior, tem apenas o elemento 3 e 4, porque o elemento 1 e 2 não passou nessa condição, certo? Aqui eu estou fazendo outra compressão de lista, criando uma lista de números que vai de menos 5 até 4, tá? Porque lembra que o range nunca inclui o número superior, então eu estou fazendo aqui, gerando uma lista, para cada x no intervalo de menos 5 até 4, que é o 5 menos 1 aqui, de 1 em 1, então estou fazendo de 1 em 1, poderia pôr de 2 em 2, de 3 em 3, retorne o x. E esse x vai virar uma lista, né? Esse conjunto de x vai virar uma lista chamada números. Então veja que eu tenho uma nova lista aqui, de elementos de menos 5 até 4. Tá? Notem que isso daqui pode ser feito sem usar a compressão de lista. Né? Não é nada disso que pode ser exclusivamente feito dessa forma. É uma forma mais compacta para você fazer, usando o recurso do Python. Tá? Aqui nessa outra compressão de lista, eu estou fazendo um outro filtro, semelhante ao de cima, filtrando os elementos que são positivos, ou seja, se o elemento que está dentro da lista número for maior que 0, eu retorno ele, senão eu não retorno. Então vai mostrar só os elementos positivos, eu vejo que cortou todos os negativos aqui. Tá? Nesse outro aqui eu estou fazendo uma lista somente com os elementos pares. Então para cada x dentro da lista números, retorne esse elemento se o resto da divisão desse elemento por 2 for igual a 0. Então lá, 3, resto da divisão por 2 é igual a 0? Não, é igual a 1. Então não é um número par, então porque o resto da divisão por 2 não é 0, então não retorna. 2, 4, 6 vai dar resto 0, então ele vai retornar, certo? Tá aqui, retornou somente os elementos pares. E aqui eu estou fazendo uma lista de listas, então uma lista não precisa somente ter elementos individuais, uma lista pode ter elementos dentro de elemento, lista dentro de lista. Então veja que essa lista composta é uma lista que o primeiro elemento dela é uma outra lista de 3 elementos. O segundo elemento da lista é outra sublista e assim um terceiro elemento é uma terceira sublista. Tá? Então eu vou dar um print nela para vocês verem. Aqui ela acessou. Então eu estou mostrando essas sublistas porque é muito comum você achatar a lista quando você precisa de fazer uma operação nela, ou seja, tirar todos os elementos das suas sublistas e aplicar alguma função. Então uma maneira de você achatar essa lista, você tem que fazer 2 for. Um for para percorrer a lista e um for para percorrer a sublista. Então veja essa compressão de lista usando 2 for. Que interessante. Ele vai tirar, eu vou executar para vocês verem, veja que antes de achatar a lista está aqui, uma lista, outra lista dentro, outra lista, outra lista. Aqui não, os elementos foram extraídos e virou uma única lista. Então isso aqui é o que a gente chama de achatar a lista. E veja que eu usei um for aqui, dois for, um para percorrer cada elemento da lista, tá vendo? Para cada elemento da lista, e para cada elemento da lista eu faço um outro loop, tá? Aqui, para cada elemento da sublista, certo? Então, eu recomendo que você olhe com bastante atenção esse for aqui, porque também é bem comum acontecer esse tipo de situação nos códigos, onde você está achatando a lista. E para facilitar esse entendimento aqui, que eu confesso que não é tão simples a priori de entender, veja que eu fiz aqui embaixo a mesma função usando 2 for, para você visualizar com mais clareza, né? Então, primeiro for, eu percorro as sublistas dentro da lista, e para cada sublista eu pego
eu acesso todos os elementos dela, de dentro da sublista, e adiciono numa outra lista temporária que eu chamei de achatada 2. Então, esse código aqui faz a mesma coisa que esse, tá? Só que aqui está de uma maneira desmembrada. Okay? Aqui está usando a compressão de lista, que eu estou usando duas repetição. Faz a mesma coisa. Então, tenta entender bem esse trecho aqui, depois você vai ver que fica fácil entender esse daqui, ok? E para terminar, o slice de lista, né, o fatiamento, como que a gente pode acessar os elementos por intervalos de índices. Né? Então eu criei uma nova lista aqui como exemplo, que tem vários elementos, Python, número 2, 3, 5.5 e a palavra Java. Né? Então aqui eu estou fazendo, exibindo os elementos com índice 0, 1 e 2. Então deixa eu executar esse código. E aqui o que eu estou percorrendo, eu estou mostrando os elementos no intervalo de 0, 1 e 2, que lembrando que o índice superior, ele não entra na contagem. Então, a do 3 menos 1 é 2, então de 0 a 2. Certo? Então, mostrou os elementos na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Aqui, eu não preciso sempre começar no 0. Aqui eu posso filtrar os elementos que estão na posição 3 e 4. Tá? Então, aqui, ó, o 3, ó, 0, 1, 2, 3. 5.5 é o terceiro e o 4 é o Java. Tá? E lembrando que o 5 é o limite superior, ele não entra na contagem. E esse aqui é outra forma, outra slice, é para mostrar todos os elementos em ordem reversa, certo? Então veja que começou do último para o primeiro, usando os slices. Então eu também recomendo que vocês continuem pensando, porque tem inúmeras formas de fazer esse tipo de utilização com listas e arrays, tá? Fazendo slices.